acho que tem embaixo, ainda não? Andar um pouquinho embaixo? Não, peraí. Tira fora. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Muito bom estarmos aqui juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, Cidade das Flores, cumprimentando Pedro, a Sueli, Glau, os amigos vão chegando, que bom estarmos juntos, ali a Regina, um abraço para a Dona Adélia, para o José Roberto, para toda a família. Queridos amigos, hoje é domingo, como todos os domingos, nós temos esse encontro marcado, é quando convidamos Jesus para o nosso lar. É um momento de refazimento espiritual, é um momento que os amigos espirituais vêm estar conosco e nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Anne, que bom, Anne que também aqui conosco. Nós vamos abrir uma página, Vinha de Luz, vamos ver o que nos está reservado. O Roberto que abriu a página. Então tá bom. A mensagem 56, Maiorais. Essa passagem se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, referindo-se a Jesus, Marcos se refere a Jesus, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Emmanuel dá um título a essa página, Maiorais. E ele comenta: ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. E Emmanuel continua enumerando os que são considerados maiorais aqui na Terra, mas que na realidade têm as suas limitações. E ele vai, ao final, dizendo: de modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Queridos amigos que vão chegando, saudando a cada um, a Leondina também, a Alice, Alice, que bom você aqui conosco, alguns passaram e eu não consegui visualizar, mas vamos à nossa prece e pedindo a Deus, Deus Pai, Criador de todo o universo, que enviaste o teu Filho amado para nos ensinar. Agradecemos
mas também pedimos nesta noite, permita, Senhor, com que o Teu Filho adentre em nossos lares para nos auxiliar, para nos orientar, para nos conduzir. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, antes do Roberto iniciar, lembrando aqueles que porventura estejam chegando pela primeira vez e desejarem, coloque seu copinho de água, sua garrafinha de água, que ao final será magnetizada, e teremos também o passe ofertado pelos benfeitores amigos. Então, nós vamos dar início à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito obrigado, Leila. Boa noite, queridos amigos. Aqui mais uma vez nos reunimos, né, sob a égide do nosso querido Mestre Jesus. Lembrando que nós estamos no capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A versão que a Leila tem em mãos é a mesma que eu vou ler, e que é a tradução do Guilherme Ribeiro. Eu falei versão, né? Desculpe. A tradução é do Guilherme Ribeiro. E como a Leila costuma recomendar, e eu também faço minhas palavras dela, pode haver pequenas alterações na construção do verbo, da frase, a fraseologia, enfim. Então, discurso direto, às vezes indireto, um tradutor ou outro, né, ao gosto de cada um. Mas o sentido permanece inalterado, e isso é o que importa. Então, capítulo 28, nós estamos no item, na parte 2 deste capítulo, que é a preces por aquele mesmo que ora. E nós vamos hoje ver o capítulo, ou melhor, o item 34. O título é Num Perigo Iminente. E tem o prefácio de Allan Kardec, que ele nos esclarece assim: pelos perigos que corremos. Então, que é um caso, porque nós estamos, via de regra, sempre em perigo, né? Nós temos perigo de morte, ou desencarnar, ou de uma doença, ou um acidente, e também outras ciladas que, na verdade, são partes dos nossos desafios diários, né? Então, prosseguindo, ele diz: Deus nos adverte da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa existência, e através destes perigos, né? Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Então, com esta introdução, Kardec chama-nos a atenção para a fragilidade do fio da existência física, é lógico, né? Até um bordão popular que diz assim, olha, para morrer é suficiente estar vivo. Então, este fio da existência física, sempre insistimos, ele, na verdade, está nas mãos do nosso Pai, o Criador. Falo Deus, né? Deus, mas o Cristo nos ensinou a dizer assim, quando for referir-se ao nosso Pai, diga Senhor. Então, assim nos ensinou o Mestre Jesus. E aqui, Kardec inicia esse comentário, esse prefácio, e dizendo: pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. E se nós pararmos para pensar,
e de uma forma muito sincera, muito verdadeira, nós ainda temos muito orgulho, muita vaidade, muita prepotência. E um pequeno vírus que nós não conseguimos nem ver, Imperceptível, não? imperceptível, um inseto, uma pequenina, minúscula, quase imperceptível, quase invisível formiga, nos atormenta muito. Nós já fomos tomar medicações por uma formiguinha mínima, mas que nos provocou uma alergia e uma ardência muito grande. E são situações que Deus permite que aconteça para que nós que nos arvoramos, senhores do mundo, que nos julgamos tão superiores, nos quedemos diante dessas evidências, porque de uma hora para outra, uma febre, algo que nos acomete, e nós percebemos, nossa, eu não sou nada, eu sou pequenino diante de todo esse universo. O Chico, na sua humildade, ele dizia que era uma pulga, que era menos do que uma pulga, e às vezes ele se referia a esses seres minúsculos da criação, e Emmanuel ainda chamava a atenção dele, dizendo, Chico, não seja tão arrogante de querer se comparar a esse animalzinho, porque eles têm a sua finalidade no planeta. E é muito interessante porque quando nós passamos perigos, e passamos, como o Roberto disse, em vários momentos do nosso dia, nós vamos percebendo que, na realidade, quem é o condutor de tudo não somos nós. Nós estamos sendo guiados e orientados por Deus. Ele nos dá vida, Ele sabe o momento que devemos retornar ao mundo espiritual. É verdade. Agora, só para recordar que a Leila falou do Chico, né? E eu li muitas histórias do Chico, né? E as fontes são as mais variadas. Mas na versão que eu li, diz que o Chico se comparava a um verme. E Emmanuel, então, sabiamente, colocou para ele, olha, Chico, o verme, ele desempenha um papel fundamental, porque ele, embora não visto por nós, mas ele é que libera alguns elementos químicos que vão nutrir as raízes das quais os nossos alimentos se farão presentes na mesa. E aí o Chico falou, bom, então eu sou menos do que um verme. A gente fica se perguntando, né? Se o Chico era menos que um verme, nós. Mas então essa colocação dos nossos falsos saberes, né? Diz que existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. E essa diferença reside exatamente no fato de nós reconhecermos as nossas enormes limitações. Porque o homem que logrou conquistar o espaço, temos milhares de satélites hoje rotacionando em torno de nós, né, na nossa Terra, ele é incapaz, como estamos vendo na atualidade, de debelar um simples vírus, né? Mas são os nossos limites. Então, como somos pequenos, né? Exatamente. Aproveitando para cumprimentar os amigos que foram chegando, Valdeci, a Marli, a Petrina. Ô, Petrina, que bom que você está aqui Tudo conosco. bem, Petrina? E pedimos desculpas a outros que, porventura, tenham passado e nós não tenhamos visto, mas sintam-se abraçados. Nós estamos no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que são a coletânea de preces espíritas, é o capítulo 28 e o item 34. Maria Dolores também, boa noite, Maria Dolores, que bom. Mas uma coisa também
quando Kardec diz assim, que mostra-nos que entre suas mãos, entre as mãos de Deus, está a nossa vida, e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. E eu lembrei aquela passagem que Jesus conta, aquela parábola, daquele homem que tinha tinha um celeiro, já estava abarrotado de tanta produção, e ele fazendo planos para construir novos celeiros para poder ter lugar para armazenar toda a produção que ele havia conseguido. E Jesus, ele vai narrando essa parábola e no final, mais ou menos, ele diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E é quando Kardec diz aqui que nós podemos romper esse laço quando menos o esperamos. Nós não sabemos se daqui a 1 segundo nós vamos estar aqui, ainda mais um ano, mais 10, mais 20, 30. Então precisamos estar sempre, também como Jesus nos ensinou, vigilantes, vigiai e orai, porque esse fio que nos prende é um fio muito, muito sutil. Nós não sabemos quando ele será rompido. E já complementando este prefácio, observando que sempre toda essa coletânea de preces, todas as preces são antecedidas de um prefácio, que na verdade explica o porquê daquela circunstância e em que nós devemos buscar o recurso da prece. Então aqui ele complementando diz, se examinarmos a natureza e as consequências do perigo... Você pulou um pedaço. Não. Ali, ó. Se examinarmos... Sob esse aspecto... Ah, sim, não, eu já tinha lido o primeiro parágrafo. Já. Mas então, só para fazer um reparo, né? Vamos reforçar. Então, sob esse aspecto, não há privilégios para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Ou seja, não há absolutamente ninguém na face da Terra que esteja isento destes perigos, todos nós. E eu digo o seguinte, à medida que nós nos movimentamos, mais perigos corremos, né? Então, na complementação, Kardec nos diz, se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas o quê? As alternativas, né? Que estas, as mais das vezes, se verificassem, nós teríamos então que fazer essa constatação, buscar, né? Constatar, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Gente, eu poderia falar somente sobre essa falta do cumprimento do dever e levaríamos a noite toda. Mas vamos então colocar da seguinte forma. Kardec provoca-nos a examinarmos a natureza e as consequências do perigo. A natureza, porque por vezes nós buscamos perigo cuja natureza não guarda uma relação exata com o nosso modus operandi. Há pessoas que gostam, por exemplo, de esportes radicais. É apenas um entre tantos outros exemplos que poderíamos citar. Mas as pessoas não se expõem desnecessariamente e assumindo as consequências que esse perigo representa. Mas muito bem. Então, poderia ser a punição de uma falta cometida, fala ele, que é uma possibilidade, ou da falta do cumprimento de um dever. Então, por vezes, nós somos acossados pelas dificuldades da execução das tarefas que estão afetas sob a nossa responsabilidade e as quais, seja responsabilidades, que nós abraçamos. Então, quando nós fugimos
ao cumprimento desse dever, então nós também nos sujeitamos, aqui vou colocar bem entre aspas, tá, gente, essa punição. A punição, farendo uma releitura, eu diria que essa punição, na verdade, é a consequência do ato que nós fizemos ou que deixamos de fazer neste exemplo final aqui. É interessante. Muitas das vezes, como o Roberto colocou, nós mesmos é que damos margem àquele perigo. Inclusive dentro até do nosso próprio lar, muitos acidentes acontecem pela nossa falta de cuidado. Às vezes a pessoa sai de casa atrasado para um compromisso ou para o trabalho. Aí quer aumentar a velocidade do carro. Com isso, corre o risco de um acidente. Ou está atrasado para o trabalho e quer atravessar a rua ainda com o sinal aberto, porque o ônibus já está chegando, e se ele perder aquele ônibus, o outro vai passar só daqui a 15, 30 minutos, e ele corre o risco de um atropelamento. São situações que, pela nossa falta de cuidado, às vezes, a nossa displicência, pode acontecer. Inclusive, pelas estatísticas, a maioria dos acidentes que acontecem com as crianças, a gente imagina que seja fora de casa, e são dentro de casa. Por isso que cada vez as medidas de proteção, travas de segurança vão sendo criadas, redes de proteção nas janelas, justamente para prevenir esses perigos. E aqui a prece de Kardec é justamente num perigo iminente. A pessoa está no momento daquele perigo. Como o Roberto já passou por isso mais de uma vez, num acidente de ônibus. Acho que todos nós. Não, eu, graças a Deus, nunca passei por um acidente, mas um acidente de ônibus, e aquele ônibus capotando, e ele, naquele momento do perigo iminente, enquanto o ônibus está capotando, ele estava orando, rogando, né, suplicando a Deus que o ajudasse, e ele foi ouvido, né? Então, nesse momento, nesse perigo iminente, nós vamos pedir. É o que Allan Kardec nos traz através dos benfeitores, uma prece rápida, porque também é um momento de desespero, é um momento de urgência, não poderia ser uma prece muito longa. Mas ele traz uma prece e o Roberto vai dizer a prece, e depois nós vamos fazer o fechamento com os nossos agradecimentos, com a magnetização das águas, com o passe magnético. Quem porventura desejar e ainda não colocou, coloque o seu copinho, sua garrafinha de água para poder tomar ao final. Então o Roberto vai ler a prece e depois nós vamos fazer esse fechamento. E chegou também aqui, foi a Gilda. Gilda, seja bem-vinda, Gilda. Então, fechando, é só para recordar que, às vezes, o perigo é tão iminente que não dá nem para fazer uma prece comprida, né? Aí você diz assim, seja feita a vontade de Deus. Então, essa prece eu fiz, nesse exemplo que você citou. Mas aqui, já fechando, né? Aqui vejamos que toda a prece que aqui nós estamos acompanhando com vocês, elas são preces sugestivas. Naturalmente, cada um que não seja só com palavras, porque muito importante é que o sentimento seja secundado, ou melhor, que essas palavras sejam secundadas pelos sentimentos, né? Porque senão torna-se uma prece inócua, quer dizer, sem eficácia. Né? E assim Kardec nos propõe. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra.
se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Mais alguma coisa? Não. Tudo bem. Seja bem-vinda, Eudócia. E aqui nessa prece, ele coloca que a vontade de Deus se cumpra, mas se eu for salvo, que o restante da minha vida seja para o trabalho, seja para o bem. Então isso é muito importante. Ele disse que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Porque muitas dessas situações, e que nós temos o livramento, como é dito, é o momento de nós mudarmos, de nós aproveitarmos essa chance para fazermos um outro roteiro nessa jornada. Já que você fez essa colocação, se me permite só fazer um complemento, eu dizer o seguinte, que às vezes esses chamados perigos iminentes, que ou escapamos, ou fomos livrados desse perigo, é um alerta. Olha como somos frágeis. É uma coisa mais ou menos assim. Vê como você é frágil? Então, para darmos ressignificação às nossas vidas, repensarmos as nossas ações, né? E também, se a gente diz, neste momento de perigo iminente, aí assumimos um compromisso, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Então, são várias ações encadeadas, ligadas entre si, conectadas, para que a gente não fale assim, olha, eu fiz um mal, mas eu me arrependo, é o primeiro passo. E depois vem a reparação, né? Está nessa sequência. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho no Lar, vamos fechando os nossos olhos, vamos visualizando um jardim imenso, os pássaros, as borboletas, o céu azul. E nós só podemos dizer, gratos somos, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade do recomeço, por estarmos aqui novamente, Senhor, aprendendo, caminhando, caindo, levantando. Mas sabemos que não estamos sós, que não estamos desamparados, Senhor, porque Tu velas por cada um de Teus filhos. E nós, nesta noite, reunidos em Teu nome, em nome de Deus e em nome do Cristo, junto a esses emissários do bem, aos nossos anjos guardiães, nós convidamos a todos, aqueles que agora sentem a necessidade maior de receber, abram os seus corações. Mas para aqueles que têm a possibilidade, a condição de doar, vamos juntos criarmos essa grande rede de doação, de fraternidade, de amor, de esperança, de consolação, para que possamos juntos, com esses benfeitores amigos, agora envolvermos todo o nosso planeta Terra, com vibrações de muito amor e muita paz. Vamos visualizando o nosso planeta resplandecente, porque o amor de Jesus se faz presente em cada recanto do nosso globo, vasculhando cada milímetro, e nós vamos vibrando sentimentos de amor, de paz, e vamos agora adentrando nos lares, principalmente os lares que se encontram em desalinho, e nós vamos percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, os orfanatos,
os asilos penitenciários, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, os trabalhadores, em nome do Cristo, vão atuando e vão auxiliando, vão aliviando as dores, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas também, com a permissão de Deus, vão levando a cura. E nós vamos oferecendo as nossas melhores vibrações, oferecendo do nosso magnetismo, para que os trabalhadores do plano espiritual possam se utilizar das nossas energias, manipulá-las de forma a auxiliar. E nós vamos vibrando para que eles possam agora magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. Mas nós vamos vibrando também por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana. Tantos nomes aqui chegam, tantos irmãos padecendo de dores da alma, de dores do corpo, e que possamos juntos auxiliar a cada um desses nomes que aqui chegaram, vibrando com tal intensidade, oferecendo do nosso amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. E nós vamos vibrando, e os benfeitores amigos vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece a mensagem do Cristo. E nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e os benfeitores, acompanhando os nossos pedidos, vão trabalhando em benefício de cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós daremos um tempo para podermos dirigir os nossos pensamentos a esses emissários de Jesus, para que eles possam trabalhar e oferecer de acordo com as necessidades individuais de cada um. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho,
nós vamos agora abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo suavemente uma chuva de pétalas perfumadas e curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Essa energia de cura suavemente penetra através do centro coronário e percorre cada centro vital até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico e nós vamos sentindo célula a célula, molécula a molécula, entrando em pleno reequilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E nós vamos sentindo todo o amor de Jesus operando em nossas vidas. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós daremos um momento para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. E agradecendo, Senhor, a cada emissário do bem que acorreu ao nosso chamado, agradecendo aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos para nos auxiliar, para nos orientar, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai e pedindo, Senhor, permita com que a paz deste momento permaneça junto a nós. Que possamos, Senhor, sentir essa paz durante todo o transcorrer desta semana que se inicia. E com gratidão, nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos, nesse encontro, nesse banquete de luz. Com muita alegria, nós só podemos agradecer a cada um, a cada benfeitor amigo, aos amigos espirituais que vêm compartilhar conosco, mas também a essa rede do bem que se junta a nós. Que sejamos nós, os pacificadores, auxiliando na obra do Cristo. E nós aproveitamos saudando aqueles que estão agora nos enviando mensagens e aproveitando para convidar todos vocês. Nós agora estamos com 5 domingo, segunda, terça, quarta e quinta, é isso mesmo. 5 lives. Nós estamos com 5 lives na semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, nossa palestra da semana.
terça-feira, o nosso estudo do Evangelho, quarta-feira, Poesia dos Imortais, e quinta-feira é o nosso curso de magnetismo. Cure-se e cure pelo magnetismo. É uma oportunidade de aprendermos as técnicas para podermos auxiliar a nós próprios e aqueles que estão à nossa volta. Então, estão todos convidados a participar, e aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Estamos completando dia 16, que hoje é dia 14, então podemos dizer que estamos completando um ano que entramos no ar através das nossas lives, um ano de trabalho ininterrupto e que tem auxiliado a muitos irmãos. Isso para nós é muito gratificante. Quando veio esse momento de isolamento social, nós não paramos nem um dia. A partir do dia do isolamento, nós já iniciamos as nossas lives. Temos cerca de umas 500 lives, já perdi até o número. Lá no nosso canal, lá na playlist, temos os nossos cursos, os estudos, as palestras. Então, estão todos convidados e aguardamos vocês amanhã, segunda-feira, dia 15 de março. Uma semana abençoada. Aproveitando também, Cida, tudo bom, Cida? Boa noite. Que bom que você também está aqui conosco. A Eudócia mandando notícias, agradecendo as orações. Queridos amigos, Leondina também, eu não sei se eu já tinha cumprimentado. Ainda não. Mas que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Então, é sempre muito bom a gente ter compartilhado esses minutos e nós, então, só temos o que agradecer. São janelas de serviço e também, por que não dizer, de imensa alegria estar com vocês. E aí nós vamos deixando esses registros e rogando ao Pai, que é a nossa temática das preces, né? Rogando ao Pai que nos dê, na medida do necessário, mas que nós, por gratidão, não esqueçamos de retribuir. Então, até o próximo domingo, neste mesmo horário. Que tenhamos todos uma semana exitosa nas lutas que se lhe apresentarão. Até lá.